Isso é a mesma coisa que vamos fazer festas de tabuleiros, sim. Vamos renovar a qualidade do Rinabão, vamos melhorar o Rinabão, sim. Estamos todos de acordo. 2 milhões, não sei se é muito, se é pouco, não fiz o estudo. Não me parece muito dinheiro para uma intervenção deste tipo e para as necessidades que existem. E depende da profundidade até onde vamos, isso é extremamente importante, porque a avaliação, primeiro tem que se fazer um diagnóstico para avaliar as necessidades e a partir daí fazer propostas e envolver custos. Quem o fez certamente tem mais dados que nós sabemos dos problemas que existem e em termos de poluição do Rio Navan, como sabemos, os focos são diversos, mas acima de tudo é preciso melhorar os sistemas. Passa por aí. Sem melhorar os sistemas não se consegue fazer nada de águas pluviais e residuais. É preciso que os focos de poluição, extraindo estas duas situações, sejam abordadas com seriedade e com firmeza, com rigor. E quem polui tem que pagar, ou tem que fechar, ou então tem que fazer uma etari para tratar dos seus efluentes e os lançar no rio de acordo com as boas regras, de acordo com as questões ambientais. Isto não é assim tão difícil. Ao longo do Tejo já foram feitos agora grandes investimentos de grandes empresas, que eram empresas poluidoras, e que investiram milhões, na ordem de 20, 30 milhões, para conseguir tratar os seus efluentes, que poluíam o Tejo, que eram bem visíveis. Portanto, com apoios ou sem apoios, e o Estado, se calhar, com tantos milhões que existem aí, devem de apoiar também as empresas para se transformarem e serem contribuintes para o bom ambiente, não é? Contribuintes para a poluição. As margens, eu não acho assim Que se possa um separar. valor tão... Pois, isto está tudo agregado, porque uma boa margem tem que ter uma água boa e vice-versa. É claro, as margens, querem-se margens que ofereçam segurança, estabilidade e que requalifiquem de facto o rio. Isso é extremamente importante, mas tudo isto é uma conjugação. As margens são muito importantes, mas não má qualidade na água, com umas margens bonitas, esta coisa não funciona muito bem. Portanto, há que haver aqui um sistema interativo e isto tem que ser abordado como um todo. Mas é importante, de facto, nós termos as margens. Felizmente, os focos de poluição não são contínuos, são descargas que nós sabemos, os próprios sistemas não aguentam e acabam por entrar em saturação e contaminar, porque as hectares não têm capacidade de tratamento dos sistemas mistos, que é o pluvial mais o residual, aumentam grandemente os caudais e não há hipótese. Portanto, há aqui um trabalho muito bem, margens sim, muito bem despoluir o Navão, sim, muito bem responsabilizar os agentes poluidores, sim, e que todos tenhamos consciência que temos que contribuir. Isto não se faz com um clique de dedos, são precisos muitos milhões e é preciso intervir e fazer um diagnóstico coerente e assertivo para que a solução seja aquela e não se anda a desbaratar dinheiro e tratar o joelho em vez do cotovelo. Eu vou focar-me apenas, portanto, nós temos falado muito na questão da poluição do rio e do rio em geral, portanto eu vou focar-me só realmente nesta questão destes, para o qual vêm estes 2 milhões, que é realmente a margem direita do Nabão, naquela zona do Flecheiro. Portanto, estamos a falar, no fundo, do espaço compreendido, ou da área compreendida entre a ponte do Flecheiro e o padrão, portanto, à entrada no início da avenida Nuno Alves Pereira. Portanto, toda essa imensa zona, porque eu estou convencido que há muito tomarense que nem tem bem a noção da dimensão que aquela zona tem, porque só passa na avenida ou junto à ponte, mas se calhar não desce a Rua do Flecheiro ou mesmo descendo, não tem bem a noção do que é realmente toda aquela área. E eu digo isto porque às vezes quando eu digo pessoalmente, ou em conversa, ou o que seja, que as pessoas que no Flecheiro moravam 230 pessoas em barracas, as pessoas pensam, mas tanta gente, mas havia lá assim tanta gente, e não ocupavam toda a área, mesmo assim. Portanto, é uma área muito grande. Aquilo que está aqui em causa, portanto, o projeto para o qual vêm estes 2 milhões, que eu devo dizer, termos conseguido este financiamento, resulta de um processo demorado, portanto, de muitas reuniões com a APA, particularmente,
com a Agência Portuguesa do Ambiente, mas também a outros níveis, e dá muitos meses, para não dizer, há seguramente bem mais de um ano, que íamos tentando negociar esta possibilidade de investimento, que gostaríamos, como dizia, que fosse mais, porque os 2 milhões não são suficientes para o projeto que temos, mas são muito importantes porque permitem pelo menos tudo aquilo que é a base essencial, estrutural de todo aquele espaço. E que consiste, digamos, em transformar toda aquela zona, desde logo em termos de orografia, de morfologia do terreno, para que ele, no fundo, ganhe ali uma bacia de expansão das águas em situação de cheia. Ou seja, esta candidatura, desde logo, é preciso dizê-lo, resulta numa lógica de mitigação dos riscos de inundações e de cheias. E, portanto, conseguimos nós tomar, e mais algumas situações que estão identificadas no país. Claro que com essa questão da mitigação dos riscos de cheia, consegue-se depois fazer um conjunto de outras situações, portanto, ao estarmos a intervir naquele território. E queremos passar claramente daquilo que são, ou que foram, ao longo destas décadas, enfim, as barracas do flecheiro para os jardins do flecheiro. Ou seja, a essência do que ali se pretende fazer é, de facto, fazer uma grande zona verde que, essencialmente, ocupa, portanto, toda esta área que referi. Ainda com alguma construção, mas muito pouca, porque no essencial, o que se pretende é, de facto, uma grande zona ribeirinha, com espaço, depois, para alguns equipamentos, para algumas outras situações, mas no essencial, uma grande zona verde, uma zona ribeirinha, a zona que os tomarenses e que a cidade merecem, e que é óbvia, mas que de facto tem estado, como todos sabemos, adiada, portanto, há muitas décadas. Em termos práticos, como é sabido, nós estamos já há bastante tempo em processo de alteração num plano pormenor, precisamente o plano pormenor de Flecheiro e Mercado, mas que é bastante mais extenso que esta área, aliás, inclui também parte da zona de Marmelais. E agora que ele está numa fase muito final, aliás, ele só não está já terminado, porque temos andado com a Agência Portuguesa do Ambiente precisamente em muitas reuniões e, enfim, a debater precisamente as cotas de cheia, que são aqui o aspecto mais sensível, e essas cotas de cheia máxima são depois aquilo que implica tudo aquilo que se venha a fazer. Portanto, fase final de revisão do plano, e ao mesmo tempo temos vindo a trabalhar num projeto já concreto, que não começou do zero, ou seja, tivemos aqui a preocupação de tentar, sabendo que existia um projeto do tempo do Polis, do programa Polis em Tomar, e portanto que era a chamada a terceira fase do Polis, portanto que era precisamente a zona do Flecheiro, pegámos nesse projeto e nos projetistas que o fizeram, ou parte desses projetistas, porque a equipa em si já não existe, e para recuperar o possível, para adequar, portanto, às novas regras, aos novos cálculos de cheia, enfim, às imposições legais, mas, portanto, é desse espaço que estamos a partir. Portanto, acredito pessoalmente, tenho investido muito também neste projeto, que ele venha a ser uma realidade já no próximo ano. Portanto, este ano 2021 será não só para ter o novo plano de pormenor aprovado e, portanto, em vigor, porque isso é obrigatório, quer dizer, não podemos avançar para a parte de obra sem isso, e depois o projeto também devidamente aprovado e, aliás, é esse o espírito do financiamento, é precisamente que ele possa, depois a obra ocorrer ao longo de 2002. Estes 2 milhões serão, essencialmente, como já referi, para essa transformação de terreno. Portanto, é uma área muito grande. Lá em casa podem achar 2 milhões para movimentar terras, pois, mas é de facto uma área muito grande. E, portanto, movimentar terras, eventualmente a colocação do emissário, portanto, que é um emissário que levará a drenagem das águas pluviais da cidade, que atualmente sai precisamente junto à ponte. No fundo, por exemplo, toda a água, ou praticamente toda, toda praticamente que vem do centro histórico, é descarregada ali, e a ideia é levá-la mais abaixo, precisamente fora da cidade, mais ou menos na zona do Padrão. Portanto, é a construção desse emissário, que é uma obra dispendiosa, e, portanto, a tal morfologia do terreno, sendo que depois há alguns outros, como eu disse, portanto,
O projeto é mais ambicioso que isto. Prevê, por exemplo, 2 pontes pedonais, uma precisamente a ligar tanto o Flecheiro à zona onde atualmente está o edifício das residências assistidas da Misericórdia, e um outro mais abaixo, na zona do centro de formação, mais ou menos. Mas, por exemplo, essas pontes não têm que ser construídas, ou seja, ficam no projeto, não vão ser possíveis construir seguramente com estes 2 milhões, mas serão depois, faseadamente, assim como alguns outros equipamentos, mas a parte fundamental e de grande transformação, que é efetivamente essa zona verde, isso vai poder acontecer, pelo menos começar a ganhar forma, porque uma zona verde depois também não se constrói, não é, de um dia para o outro. Uma última nota é só relembrar que o Flecheiro é, na sua essência, privado. Portanto, quase tudo aquilo são terrenos privados. Apesar de termos vindo a fazer este trabalho desde o mandato anterior da erradicação das barracas e, portanto, as tais 230 pessoas que em 2014 lá estavam, hoje são cerca de 80 ainda, mas pronto, 2/3 já saíram, ou mais de 2/3, há de sair o resto, mas apesar de estarmos a fazer esse trabalho, os terrenos são privados, depois há aqui ainda uma negociação a fazer com um grande proprietário. Felizmente há um grande proprietário e depois há alguns proprietários mais pequenos. Eu penso que isto é uma oportunidade, já que se conseguiu este apoio financeiro, e temos o Polo. Isto de facto tinha um projeto que contemplava, bem conhecido de todos, e que agora tem que ser adaptado às novas situações. Isto vai ter muitas infraestruturas, é preciso considerar isso. As questões da cheia é uma especialidade que não é para todos os projetistas, o controle, saber até onde é que se pode ir, o que é importante disto. Mas, acima de tudo, tem que haver uma situação que está a falhar hoje quase em todo o lado, no país inteiro. Tem que se dar tempo aos projetistas para projetarem. Se não houver tempo, as coisas não são feitas com o pormenor que é necessário e com a dimensão que o espaço necessita e exige. Portanto, pôr os projetistas com tempo a projetar. Mas, acima de tudo, depois, além da revisão de projeto que é necessário para, eventualmente, corrigir alguns erros, haver um espírito crítico da autarquia em relação àquilo que é desenvolvido e não lançar concurso sem que se olhe para aquilo e com espírito crítico se façam as correções necessárias. Porque o que acontece hoje, regularmente, é que nas peças desenhadas a 3 dimensões tudo é bonito, mas nós não nos apercebemos quem estiver mais desatento a erros que são cruciais e que depois são difíceis de sanar durante a fase de execução da obra, quer pela legislação, quer depois por alguns problemas até da própria execução. Portanto, é muito importante que a fase de projeto, que é a parte mais importante de qualquer empreendimento, seja feita com tempo e que sobre ele haja um espírito verdadeiramente crítico, porque o município é que tem que decidir aquilo que quer para o seu espaço. Se as equipes já estão a trabalhar, se as equipes foram aquelas que já estudaram o espaço já há muitos anos, se a Câmara fez o programa preliminar, que é definir os objetivos que pretende para aquela zona, se o projetista respondeu com um programa básico a responder às intenções do dono de obra, se a partir daí começa no estudo prévio para depois desenvolver o projeto base e depois o projeto de execução, temos, se for para lançar no próximo ano, temos certamente tempo, mas tem que, acima de tudo, haver uma revisão de projeto, que é, além de ser obrigatória por lei, e tem que haver um espírito crítico do município para saber se é exatamente aquilo que quer. Porque depois, durante a execução, já é tarde e as coisas correm mal. Portanto, este espaço, que é um espaço muito digno e que vai dar, de facto, uma nova dimensão à cidade, e criar, espera-se que sim, que tenhamos ali um novo jardim, que tomara é conhecido pela cidade de Jardim, apesar, finalmente vejo o Cristóvão a chamar-se Cidade de Jardim a tomar, porque tinha sido abandonar este conceito. Há muitos anos, mas o que interessa é a essência, que se façam coisas em Tomar, e nós devemos apoiar aquilo que é bem feito, devemos criticar aquilo que não concordamos, mas também devemos fazer parte da solução. E muitas vezes falta isto, falta às pessoas naquilo que é essencial para Tomar, juntarem-se e estruturarem. Como, por exemplo, nos terrenos para o hospital. Foi combinado, há que cumprir, ponto final.
Paulatinamente vai-se fazendo aqui vários trabalhos digamos, em paralelo. Ou seja, como eu dizia, tudo aquilo é privado, ou praticamente tudo. Portanto, há ali uma rua, a Rua do Flecheiro, há um espaço, aliás, onde funcionou até há pouco tempo atrás, porque fomos já nós que eliminámos, funcionava um canil. Portanto, esse espaço é municipal, mas é basicamente isso que o município detém naquela zona. Portanto, tudo aquilo é privado, como já referi, há um grande proprietário e depois há alguns proprietários mais pequenos, particularmente para a zona mais sul do Flecheiro. Portanto, aquilo que temos vindo a fazer paralelamente, esse caso é conhecido, portanto, o município adquiriu o bloco de representações, está planeada a sua demolição, aliás, só não aconteceu ainda porque há duas, portanto, nós a nível daquilo que eu referia da erradicação de barracas, vamos fazendo este trabalho e também, enfim, no fundo isto é tudo um grande puzzle e todas estas peças têm que encaixar umas nas outras, não é? Portanto, temos vindo a retirar e, como disse, dos 230 de 2014, hoje seriam 250 ou até um pouco mais, com alguns nascimentos. Portanto, temos vindo a retirar, temos cerca de entre 70 a 80 pessoas ainda. Acontece que duas barracas estão precisamente coladas a uma das paredes do bloco de representações e ainda não houve possibilidade de retirar esses dois agregados familiares, e portanto está tudo programado, até já está articulado com a empresa que fará o trabalho, mas não foi possível ainda demolir o bloco por causa disso. Há duas barracas que têm que ser demolidas. É provável que aconteça no espaço de até um mês, porque a solução de realojamento para essas duas famílias está encontrada já há alguns meses, mas tem-se andado a fazer o trabalho de recuperação de habitação para, como aliás tem vindo a fazer desde 2014, para ir colocando estas famílias. Portanto, só com a retirada dessas duas barracas é que poderemos fazer a demolição em segurança do bloco de representações. E a par, portanto, estamos a tratar de outros antigos edifícios que ali existem, que também estamos a tratar da sua aquisição. Tentamos sempre que seja um processo a bem. Felizmente, até no espaço destes 2 mandatos, nunca precisámos de fazer nenhuma expropriação. Mas, em último caso, se não houver outra hipótese, portanto, também acontecerá isso. Com o grande proprietário, portanto, o tal grande proprietário, nomeadamente, por exemplo, toda aquela zona onde havia o antigo campo de treinos, portanto o Pelado e toda essa zona mais, digamos, mais norte, tem um grande proprietário com quem também já temos vindo a falar e havemos de continuar a fazê-lo para que no momento em que todas estas conjugações aconteçam, portanto, plano pormenor aprovado, novo projeto aprovado, e flecheiro limpo, portanto, naturalmente a última das barracas tem que sair, não é? Neste momento, como disse, ainda faltam algumas. A parte maior do caminho já foi feita, mas ainda não se chegou à meta. Portanto, conseguidas estas 3 condições essenciais, e a outra que já conseguimos, que era o financiamento, não é? Portanto, se possa imediatamente avançar para a obra. E, portanto, obviamente que essa conversa com esse proprietário, essas conversas têm que se ir mantendo.